Terceira Epístola de João, versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Amados, nós estamos vivendo os dias nos quais o homem é tomado por uma tremenda confusão. E se porventura não estiverem alicerçados na palavra de Deus, se não forem devidamente alicerçados na realidade do Senhor, na palavra, com certeza irão falhar, irão perder o foco de Cristo Jesus na existência. Porque as coisas tornam-se semelhantes, as coisas foram adaptadas, as coisas foram mudadas. E hoje nós temos visto e contemplado que aquilo que há pouco tempo atrás era contrário aos princípios de Deus, vemos que muitos estão trazendo para dentro da igreja, estão maquiando, colocando ali uma maquiagem gospel e trazendo para dentro da igreja. Mas a palavra de Deus, amados, ela é clara, ela diz: amado, não imites o que é mal. Eu quero dizer para você, meu irmão muito amado, você que está ligado na Rádio Vivos, que para agradarmos a Deus, não é preciso muita coisa. O que Deus requer de Elias de Oliveira, o que Deus requer de cada um destes que estão conectados, destes que o servem espalhados pelos 4 cantos da terra, o que Deus requer de você, meu amado irmão, é santidade, é compromisso, é vida preparada para receber o Espírito Santo. É templo para que o Espírito Santo possa entrar, possa morar, para que o Espírito Santo possa fazer morada. E esse fazer morada, irmão, nada mais é do que revesti-lo para a obra de Deus, para que você tenha autoridade para ministrar, para expulsar os demônios, para pregar a verdade, para levar o Evangelho Santo de Deus àqueles que necessitam. Mas você não precisa de muitas coisas. Não precisa imitar as práticas lá de fora. Porque o Evangelho, ele é genuinamente a palavra de Deus, o poder de Deus, e por si só fala. Então esta é uma das questões que nós devemos trazer para a luz, e não trazermos as coisas que são más, apenas com a cara gospel, com aquela ideia, não, desta forma eu vou alcançar as pessoas que vivem em tais situações. E isso se aplica, irmãos, de forma assim bem clara, a muitos que estão aí querendo fazer uso da tatuagem, fazer uso do piercing, fazer uso de tantas coisas que, por favor, meu Deus, não cabe na imagem do servo de Deus. E que certamente Cristo Jesus não usou nos seus dias, nem tampouco usaria nos dias atuais. Esse é um dos lados. Irmãos, nós não fomos chamados para imitar o mundo. Nós somos chamados para imitar a Cristo Jesus, para representarmos na nossa existência a presença de Jesus Cristo. E essas coisas se fazem, irmão, quando nós nos dobramos diante do Senhor na humildade, com compromisso verdadeiro, com desejo real, desejo de satisfazer a Deus, desejo de honrar o Senhor, desejo de glorificar ao Pai eterno, arrancando de nosso coração toda a nossa sabedoria, a exemplo daquilo que Paulo fez. Paulo diz: olha, eu lanço fora todo o meu conhecimento, lanço fora tudo que sei, mas o que eu quero para a minha vida é apenas o poder e a manifestação do Espírito Santo de Deus. E isso que precisa acontecer na minha vida, na tua vida, na nossa vida, na vida da igreja do Senhor nesse país. É abandonar tudo aquilo que aparentemente é legal, é abandonar tudo aquilo que aparentemente é bom, abraçarmos o Senhor de uma forma tão intensa, de uma forma tão maravilhosa, e deixarmos apenas o Espírito de Deus nos levar para um lado e para o outro. Lembra-se de Filipe? Filipe foi levado para falar àquele Senhor. Falou, foi ali, mostrou o poder de Deus, mostrou a glória do Senhor, fez a glória de Deus manifestar na vida daquele homem. E após isso, ele se achou em outro lugar.
Ele foi levado também pelo Espírito para outro local. Ou seja, Filipe não precisou fazer um monte de coisas para alcançar aquela pessoa. Ah, Elisa Oliveira, eu preciso aprender isso, aprender aquilo. Eu preciso usar a estratégia tal, estratégia B, C, D, F, G, H, enfim. Eu preciso lançar mão de alguma coisa para alcançar as pessoas. Não. O que Deus requer de nós, amados, é apenas que tenhamos, olha, coraçãozão puro, vida pura, retidão, compromisso, santidade. Porque quando nós estamos nesse patamar de vida, nessa condição de vida, nós somos envolvidos pelo Espírito de Deus e as coisas acontecem na nossa existência. Esse é um dos aspectos. Mas também nos diz a palavra: amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Isso quer dizer, irmãos, que é preciso que haja na nossa existência uma separação. Eu preciso separar-me das coisas más desse mundo. Eu preciso deixar as coisas más desse mundo. Eu preciso abandonar tudo aquilo que, mesmo que não seja tão explícito, mas que eu tenho consciência que não me abençoa, que eu tenho consciência que não faz bem para a minha alma, que eu tenho consciência que apaga o fogo do Espírito na minha existência. Eu preciso deixar estas coisas. Talvez isso que você precisa deixar, irmãos, seja coisas mínimas, pequenas, mas grande o suficiente para romper o teu compromisso, romper a tua comunhão com Deus. Porque o Senhor não habita em templos impuros, ou seja, sujos, e a sujeira que o Senhor refere-se, com certeza, é o pecado. É a falta da limpeza na habitação, que é o nosso templo pessoal, que é o nosso corpo. Muitas vezes, amados, nós estamos tão dados às coisas dessa terra, querendo tanto imitar, que nós curtimos as músicas seculares, que nós temos prazer nas músicas seculares, que nós temos prazer nas coisas dessa terra, que nós temos prazer nas novelas, temos prazer nos filmes impróprios, temos prazer nos desenhos animados demoníacos que são apresentados na televisão. Sim, tudo isso entra na nossa existência, tudo isso entra na existência do homem, tudo isso quebra a comunhão do homem com Deus. E é preciso, irmãos, que eu tenha no meu coração, na minha vida, compromisso real, verdadeiro com o Todo-Poderoso. As minhas conversas muitas vezes são mundanas. Eu sou semelhante a eles. Falo as mesmas piadas impuras, as mesmas conversas imundas, me divirto com as mesmas piadas, com aquele humor ruim. Sorri das coisas pecaminosas. Eu não posso, irmãos, imitar o mundo. Eu não posso imitar as coisas más. Eu preciso ser imitador de Cristo Jesus. Eu preciso que vejam na minha existência a Cristo Jesus, que possam contemplar na minha existência como contemplaram na vida de alguns, como relata a palavra, esses estiveram com Cristo. Lembra desse texto? Então é isso, amados, que eu preciso passar para aqueles que estão próximos a mim, que vejam Cristo na minha existência, que vejam Cristo nas minhas ações, que vejam Cristo no meu falar, que vejam Cristo na minha vida. Terceira epístola de João, versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Não imites o que é mal, senão o que é bom. Qual o mandamento? Não imites o que é mal, senão o que é bom. Mas por que você insiste em viver uma vida pecaminosa? Por que você insiste em viver no pecado? Por que você insiste em dar passos errados, passos conscientes? Está consciente do erro, mesmo assim insiste em fazer as coisas ruins. O que lhe falta, irmãos, é a presença de Deus na tua existência. O versículo diz ainda: aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Você entendeu? Se em minhas ações é possível ver a Cristo Jesus, são ações de santidade, são passos de amor, são palavras de poder, de autoridade, são ações que alegram o coração de Deus. Nestas coisas com certeza procedem de Deus.
Mas se porventura, meu amado, as minhas ações são ruins, são pecaminosas, difamatórias, são impuras, são más, são coisas que agradam ao diabo, que satisfazem a carne, que contrariam os princípios santos de Deus, com certeza, como diz a palavra, essa pessoa, você, jamais viu a Deus. Olha, irmãos, nós não fomos chamados para imitar nada nessa terra. Nós somos chamados para sermos a base na qual o Espírito Santo de Deus quer construir um edifício, mas um edifício santo, um edifício puro. Nós precisamos ser instrumentos, o vaso, aquele vaso de barro que muitas vezes foi quebrado, mas é preciso que eu quebre mais uma vez a minha vida para que Deus possa formar um vaso segundo a vontade dele, com o tamanho, com as especificações que ele achar melhor conveniente para a minha existência, porque é isso, irmãos, que eu preciso ter para a minha vida, e é necessário que eu abra mão dos desejos pelas coisas, abra mão dos desejos pelos bens dessa terra, pelas ações dessa terra, para que apenas o Espírito de Deus, para que apenas a glória do Senhor esteja a resplandecer na minha vida. E é isso que Deus quer para ti, que tu sejas um homem comprometido com a verdade, não comprometido com este mundo, não querendo trazer o mundo para dentro da igreja, nem tampouco para dentro da tua vida, mas comprometido com o Espírito Santo de Deus, que exige templo puro, que exige casa lavada, casa purificada pelo sangue santo de Cristo Jesus. Convido você a refletir. Reflita nesse momento. As tuas ações são reflexo de quê? As tuas ações são reflexo de quê? Da presença do Espírito Santo de Deus na tua existência? Do pecado que impera, que reina, das ações que são comuns àqueles que vivem no pecado? Se você respondeu positivamente à primeira pergunta, com certeza você é servo, homem comprometido, mulher, jovem, criança comprometida com Cristo Jesus. Mas se você analisou e refletiu e viu que as tuas ações carecem da graça de Deus, que as tuas ações estão servindo de uma forma mais direta ao inimigo, com certeza é tempo de mudança, é tempo de rever princípios, é tempo de rever conceitos, é tempo de quebrar paradigmas e deixar apenas o Espírito de Deus mover na tua existência, abrir espaço para que o Espírito de Deus fale ao teu coração. E não importa, irmão, se você é ou não religioso, porque muitas vezes você é religioso, um amor muito grande pela igreja, mas não tem um amor muito grande por Deus. É preciso que haja em nosso coração não a religiosidade, mas a manifestação do amor de Deus para com Ele próprio e para com aqueles que nos cercam. Amém? Terceira Epístola de João, versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E que Deus te abençoe maravilhosamente. E que o Espírito de Deus complemente essas palavras no teu coração, fazendo com que essa verdade fique gravada, enraizada, e que produza frutos para a salvação eterna. Amém? Glórias a Deus por isso.